Essa experiência ela se deu no momento em que a minha mãe ela foi acometida por uma enfermidade e na ocasião ela teve um mal súbito, uma convulsão, e eu estava na ocasião morando ao lado da sua casa, e uma das minhas irmãs que estava presente, ela começou a gritar por socorro, pedindo socorro, e eu, ao ouvir os gritos, como na minha casa, a janela da minha casa dava acesso até a casa da minha mãe, eu pulei pela janela desesperado e fui ao encontro da minha mãe. E ali, quando eu cheguei, já a encontrei praticamente inerte. As pulsações já não tinha, a respiração também não, os sinais vitais estavam praticamente comprometidos. E vi os seus olhos estavam abertos, mas para cima, e eu comecei a chorar. E uma das minhas irmãs, que hoje é uma serva do Senhor, também da Maranata, na ocasião ela não era, ela falou que iria chamar uma tia minha, nossa, né, para poder socorrer, porque ele era religiosa. Eu falei, não, nós não vamos chamar ninguém a não ser o Senhor Jesus, porque a mamãe é uma serva do Senhor. E naquele momento eu pedi para que ela, na ocasião estava meu falecido pai e avô, eu pedi para que eles saíssem do quarto e fiquei só com ela no quarto. E sentei ao lado do corpo e comecei a conversar com o Senhor. E o Senhor me fez lembrar da criação. E era a oração que eu fiz, nada mais era do que uma boa parte da letra do louvor que posteriormente o Senhor iria mostrar. E eu comecei naquela oração a dizer: Senhor, Tu criaste os céus, a terra, Tu criaste todo o universo, o Senhor é o mesmo, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor fez com que ali do céu estivesse a coluna de fogo, né, protegendo a noite, e durante o dia uma nuvem. E eu falei: Senhor, não é o mesmo, o Senhor não mudou. E eu falei: Senhor, traga de volta a vida a minha mãe, a Tua serva. E foi quando ela voltou, imediatamente, deu um suspiro bem forte e voltou à vida, e ali nós glorificamos ao nome do Senhor. E foi ali vivendo aquele momento, era uma segunda-feira, e eu falei: Senhor, se foi do Seu Espírito Santo que eu possa ser usado, possa ser levantado hoje para dirigir o louvor na Tua casa. E quando cheguei na igreja, para minha surpresa, houve uma revelação em que eu iria dirigir o louvor. Algo que para mim naquela ocasião era impossível. E foi testificado que de fato o Senhor havia trazido a vida da minha mãe. E logo no dia seguinte, naqueles dias, eu acordei cantando a primeira frase desse louvor. A palavra de poder saiu do Seu trono, ordenando toda a criação. E eu falei: que louvor bonito, mas, Senhor, não estou conseguindo lembrar o restante da letra desse louvor, como é que é? Parecia que eu havia já ouvido esse louvor em alguma ocasião, mas deixe estar que o Senhor estava ali revelando esse louvor. E eu então falei: vou trabalhar. E quando cheguei na porta de casa, quando eu fui abrir o portão para sair, o Senhor disse: volta, e eu vou te revelar a letra e a melodia desse louvor que eu estou te mostrando agora. E eu voltei rapidamente
E me pus de joelho, comecei a orar ao Senhor. E eu fiquei durante um dia inteiro em oração. E o Senhor foi revelando toda a letra e a melodia desse louvor. E aí, assim surgiu, né, a letra, a melodia, enfim, o louvor, a palavra de poder. Haja lua e estrelas, sua glória estendida no céu. O seu povo guiou com a noite a dia, e a noite o fogo não apagou. O mar se abriu, Israel passou, o surdo ouviu. Pela palavra do Senhor, a palavra de poder saiu do seu trono, ordenando toda a criação. Haja luz, haja lua e estrelas, sua glória Jesus Cristo não mudou, Ele é o mesmo em nossos dias, Ele é o Salvador. O mar se abriu, Israel passou, o surdo ouviu, o cego enxergou. Tudo isso pela palavra do Senhor. Alleluia.